Junito da galera, hein? E o Cássio Nunes? Pois é, cara. Pô. Situação do Bolsonaro, Que cara. situação. Explica pra galera o que aconteceu. Posso ler? Que assim, vou ler, porque assim, o que a galera do clube mandou aqui, ó. Cássio Nunes corta laço com bolsonaristas. Desde que não atendeu às preces de Jair Bolsonaro para pedir vistas no julgamento do STSE, Cássio Nunes tem cortado laço com o ex-presidente e seus partidários. Membros da cúpula do PL têm se queixado da dificuldade de falar com o ex-ministro do Supremo com o ministro do Supremo sobre assuntos importantes para a legenda. Nunes não atende mais às chamadas de Bolsonaro e nem de seus correligionários. Líderes do partido atribuem um motivo do afastamento do ex-presidente, seja não por não ter feito uma boa indicação à Suprema Corte, seja por estar representando o peso para a legenda e suas relações com o judiciário e com o governo. Segundo interlocutores, Valdemar da Costa Neto tem registrado em seu aparelho mais de 100 chamadas não atendidas pelo ministro. Para o PL, a comunicação com Nunes é fundamental, pois ele compõe o time do TSE e pode reverter a multa milionária que pesa sobre o partido desde quando resolveu questionar o resultado das eleições. Lance é o seguinte, meus amigos, Cássio Nunes, ele foi um ministro que foi colocado lá, não por vontade, vamos dizer, natural do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro não queria colocar o Cássio Nunes. Se você não tivesse, obviamente, o escândalo da rachadinha que pesava sobre ele, que obrigava o Bolsonaro a fazer um acordo envolvendo as nomeações para STF e o PGR, o Bolsonaro teria feito outra indicação, possivelmente até o Moro. Tá? Bolsonaro colocou o Cássio Nunes lá, sem conhecer o Cássio Nunes, por indicação de uma determinada corrente política. Tá? A corrente política que quis o Cássio Nunes lá é quem de fato está por trás dessa indicação, e é por ela que o coração do Cássio Nunes bate, não é pelo Bolsonaro. Obviamente que toda indicação, isso tem um certo padrão, né? Um determinado ministro do STF é indicado, ele tem um período ali, não digo de lua de mel, mas de certos compromissos meio óbvios com o governo que o indicou, tá? E o Cássio Nunes foi, em certa medida, parceiro do Bolsonaro, até quando as pessoas não imaginam que ele tenha sido, pra depois ele, vamos dizer, tocar a independência dele. É fato, muita gente, inclusive na imprensa, estava apostando que o Cássio Nunes ia pedir vista ali no TSE pra ação que tornou o Bolsonaro inelegível. Ele não pediu vistas. Ele deu um voto, saiu fora, o Bolsonaro se tornou inelegível. E o Bolsonaro começa a perceber que os nomes que ele lá colocou não lhe servem. Não estão ali, basicamente, atuando como advogados dele. Então, até na hora de fazer esse tipo de nomeação, que eu já acho que normalmente não é um tipo de nomeação, o presidente nomear esperando que o cara vai advogar por ele na Suprema Corte, né? Enfim, isso não é uma coisa boa, mas até nesse caráter não republicano o Bolsonaro consegue falhar. É impressionante como o Bolsonaro consegue falhar em tudo. Ele não consegue falhar pra mandar bem nem pra ser malandro, ele erra em todas. O Bolsonaro é um inepto, né? Então tá aí reclamando, já vai vir começar, o Cássio Nunes é comunista, só que eles vão precisar ajustar a crítica que eles vão fazer ao Cássio Nunes, porque eles defendiam o Cássio Nunes anteriormente quando nós fazíamos essa mesma crítica. Aí eu não sei exatamente como é que vai ficar, Junito. O que acontece? Tem Bolsonaro aí? Eu só queria ilustrar aí ó, o que você tá falando do Bolsonaro, mas é um vídeo. Ele saindo da PF lá, quer ouvir o que ele falou? Vamos ver, vamos lá. Isso aqui é um zap do senador Marcos Duval, enviado ao ministro Alexandre de Moraes. Por que nós temos isso? Porque esta mensagem foi encaminhada também ao presidente. Leio a mensagem. Boa noite, ministro. Desculpe incomodá-lo no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas preciso adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. Daniel Silveira. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. Exatamente. O senador Duval responde. Exatamente. O senhor pensou em denunciar em algum momento depois que ele falou isso? Pô, isso é coisa de maluco, eu não vou denunciar ninguém, pô. Quer ficar aqui? Quer falar? Valeu, pessoal. É aquilo que você falou, lembra que você adiantou que ele ia colocar no do Daniel Silveira? Eles botaram do Daniel Silveira, botaram o Duval até ser um pouquinho, tá? É. Mas o fato é o seguinte, olha só, o Bolsonaro não vai conseguir se livrar tão fácil dessa história, porque de fato aconteceu a reunião, ele não nega que a reunião aconteceu, e aí eu me pergunto
Por que então ele aceitou fazer uma reunião Com o Daniel Silveira. com o Daniel Silveira Coisa de maluco. e com o próprio Marcos Duval? Coisa de maluco. Se é coisa de maluco e se ele não tem nada a ver com isso, por que ele fez uma reunião privada com eles? Por que ele esteve numa reunião? Ele disse que ficou 20 minutos conversando e não se lembra do que conversou. Ora, do que foi tratado naquela reunião? Porque se o Marcos Duval fala que ele já sabia da natureza do convite por parte do Daniel Silveira antes da reunião. Então ele chegou na reunião, ele já tinha a ideia do que seria. E daí o Bolsonaro não tratou de nada. Por que o Bolsonaro fala que isso é coisa de maluco, mas por que ele tá sempre envolvido com os malucos? Por que os malucos se reúnem num palácio? Não sei qual palácio foi, se foi no Jaburu, não sei exatamente qual o palácio dessa reunião, mas se for da Alvorada, sei lá. Mas por que ele se encontra? Por que ele se encontra? E mais, esses caras estavam tratando do interesse direto do próprio Jair Bolsonaro. Eles cuidavam do interesse golpista do Jair Bolsonaro. Então o Weingarten, ele tenta de forma inteligente, oportunista também, mostrar que como a única comunicação que havia entre ele e o Marcos Duval, entre Jair Bolsonaro e Marcos Duval era essa, isso denota que o próprio Marcos Duval sabia que o Bolsonaro não teria nada a ver com essa relação, que isso era uma coisa do Daniel Silveira, e ele vai e mete um X9 pra cima do Daniel Silveira para o Xandão. Porque o que ele manda ali pro Bolsonaro ele denunciou o Daniel Silveira pro Xandão. Aí eu me pergunto, Júnior, tá? Porque aí entra a segunda coisa, né? Como é que o Bolsonaro consegue dormir? Como é que você pode ser um seguidor do Bolsonaro, você que tá me assistindo, sabendo que o Bolsonaro topa a reunião com o Daniel Silveira, aí o Bolsonaro avisa agora, porque agora é oficial, né? Que o Marcos Duval tem a reunião com eles, e aí ele entrega pro Alexandre de Moraes o Daniel Silveira, e o Bolsonaro sabe e larga. Ou seja, o Daniel Silveira estava lá trabalhando pelo golpe do Bolsonaro, para manter o Bolsonaro no poder, e aí o Bolsonaro corre para entregar o cara. Que tipo de relação é essa? O Bolsonaro consegue dormir? Esse é o tipo de hombridade que ele tem, porque fica aquele bando de bolsonarista. Ai, não se esqueçam de Daniel Silveira. O Daniel Silveira que não deveria se esquecer do Bolsonaro. Que é isso? Então, assim, o Bolsonaro, assim, pra tentar fugir de ser enquadrado como, vamos dizer, um dos autores daquela tentativa ridícula de golpe ali que eles estavam tentando fazer, ele entrega o Daniel Silveira, assim, entrega pros bandidos, assim, que é isso? Junito, é muito baixo. Mas eles já estão acostumados com isso, e quem tá nessa agora, e tem gente que entrou nessa onda, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição, inclusive, sem isso eles não vão ter os votos igual. Júnior, cara, mas assim, muito... sempre foi essa relação do Bolsonaro, cara. Sempre foi essa relação desde o começo, desde o primeiro... Quando que eles cancelaram o... Esqueci o nome dele que fez a campanha do Bolsonaro, que morreu. O Bebiano. Foi logo no começo. Sim, o Bebiano, o Bolsonaro só foi presidente por causa do Bebiano também. Sim, o Bebiano foi fundamental na campanha do Bolsonaro. E fez aquilo com o Bebiano. Todo mundo que entrou nessa sabe que o Bolsonaro fez isso. Vai ser descartado. Cara. Todo mundo é descartável ali. Mas assim, isso é muito sólido. A gente tinha adiantado, a Mônica Bergamo tinha adiantado também, a gente adiantou por fontes diferentes. Eu tava falando, o que a Mônica falou é verdade, que o Bolsonaro iria entregar os parça. E o Bolsonaro entrega os parça sempre, cara. Sempre. Eu volto a repetir a frase que eu falei na live da tarde, tá? No nosso Análise Renais. O Bolsonaro é muito bom em arregar pros inimigos e entregar aos amigos. Ele arrega sempre pros inimigos, é um padrão. E ele entrega sempre os amigos. Como ele é fraco e como essa é a dinâmica dele, e ele foi alçado a uma posição de poder por conta de um carisma estranho que ele tem, então, ou seja, um frouxo carismático, portanto o poder dele é outorgado pelas pessoas que acreditam nesse carisma, ele precisa ficar o tempo todo, então, destruindo as pessoas ao redor, desesperado, porque vai que alguém descobre, e alguém entrega, e alguém fala que ele só é um frouxo vagabundo, que é o que nós fazemos, e outras pessoas tantas fazem, e isso acaba incomodando eles, né, porque o rei tá nu, o rei está nu. O frouxo carismático. Ele é um frouxo carismático. Ele não tem coragem, ele não tem nenhum tipo de crença verdadeira em nada, cara. Você vê ele ali, o tal Weingarten falando, ele fica assim com aquela cara. O vice-prefeito o candidato a vice-prefeito do Nunes.
Quem? Que eles querem porque assim, pegou mal, né, eu acho. Pegou mal. Eles querem botar o Weingarten? Estão falando, duvido. Só falam que, vai ser o vice o cara do Bolsonaro. Aí vamos entregar São Paulo pro Fábio Weingarten, tá? Bota o Vacef logo, já que é pra virar várzea, bota o Vacef logo.